começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é ter você aqui comigo. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre a adultização de crianças e adolescentes. Para isso a gente vai avaliar os aspectos psicológicos e também o que já prevê a legislação no intuito de proteger esses pequenos aqui no nosso país. A gente também traz uma história de transição de carreira. A Lery Lissa, que deixou os escritórios e passou a atuar como barbeira aqui em Cuiabá. Mostramos também a ampliação da vacinação do sarampo depois dos casos registrados na Bolívia e também um projeto desenvolvido pelo Ministério da Agricultura que visa levar comida saudável a famílias em vulnerabilidade social através de hortas solidárias. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo conferir o que o papo tem de melhor para você. Depois que o influenciador Felca denunciou o mercado por trás da adultização de crianças e adolescentes, o assunto tomou o debate social, judicial e político aqui no país. Indivíduos submetidos a esse processo experimentam vários impactos. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Papo com Ela, com a psicóloga Amanda Portela. Amanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais sobre a adultização, né? Esse assunto que ganhou uma proporção gigantesca depois que o Felca fez aquele vídeo denunciando todo esse mecanismo. Eu queria que a gente falasse um pouco dos reflexos psicológicos que essa criança, esse adolescente que passa pelo processo de adultização acaba precisando lidar, né? Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente volta para falar desse processo de adultização e as várias facetas que ele tem, vamos dizer assim. Esse processo, essa experiência, né, da adultização é como se acelerasse algo que deveria ser natural. Então, uma criança ou adolescente passa a ter ali comportamentos típicos de adulto, fora do momento, né? E os impactos disso, a gente está falando da dimensão cognitiva, emocional e comportamental. Então, uma criança que não está pronta para lidar com a frustração, com alguns momentos, né, que o adulto vai lidar, ela antecipa isso, e aí falando sobre o futuro, esse futuro adulto, a gente tá falando sobre a forma como ele se vê, a identidade, né, e aí na dimensão cognitiva, que são os pensamentos, e também emocional. Então, é muito complexo, a gente tem muitos impactos, né, por assim dizer. Amanda, quando a gente pula, porque assim, se a gente está falando de adultização, você já disse, né, eu estou cobrando de uma criança e de um adolescente que ele se comporte tal qual um adulto se comportaria. Esse queimar etapas, né, quando eu não deixo a criança vivenciar o que ela precisa vivenciar na infância, quando o adolescente não vivencia o que seria inerente à adolescência, isso aqui vai trazer reflexos, né? Nesses momentos, o que a gente tem de desenvolvimento desses indivíduos, né? O que ele processa na infância, o que ele processa na adolescência e por que é importante respeitar esses períodos? De certa forma, desde a infância, nós vamos conhecendo o mundo aos poucos, né? Primeiro dentro do nosso ambiente familiar e aí depois a escola e aí o mundo por completo. E aos poucos eu vou, né, me relacionando com as pessoas. Primeiro a família, depois as outras pessoas. A partir disso, eu vou entendendo o que é o limite, né, e conseguindo me posicionar, dizer não, separar o que é meu, o que é do outro. E aí, quando eu passo esse momento de desenvolvimento de habilidades sociais, a criança já está lidando ali com questões do adulto sem ter essas habilidades. Entende? Que seria natural e aos poucos desenvolvendo. A gente está falando da adultização, dizendo que isso é cobrar da criança e do adolescente que ele tem um comportamento que é adulto. E quando a gente pensa nessa perspectiva, o vídeo que o Felca fez falou bastante sobre essa exploração sexual, falou sobre a possibilidade de pedofilia, falou sobre a erotização dessas crianças e adolescentes, mas a adultização ela vai para além disso também, né? Queria que a gente pudesse falar um pouquinho desse aspecto,
que muitas vezes está no nosso dia a dia e a gente não se dá conta, mas também da questão mercadológica, que acaba se impondo também, né, nessa construção. Para além do que foi mostrado no vídeo que viralizou, né, a gente tem outras dimensões dessa adultização. A gente pode trazer que essa experiência já foi discutida há muito tempo, né? A gente vem falando sobre o trabalho infantil ou não, o que a gente respeita nessa fase, então já discutia, mas alguns aspectos ainda estão presentes na nossa atualidade. E aí a gente fala dentro das casas, né? Como que a gente lida com essa criança que entrou na escola. E aí a gente começa a falar sobre o namoro ou não, tá gostando ou não, e também a forma como essa criança vai se portando. Eu, como adulto responsável, sou uma pessoa que entendo como a sociedade funciona, e essa criança não, e eu sou responsável por ela, só que a gente não se posiciona enquanto cuidador em alguns momentos, né? Vai indo, quase no automático, a gente não para ter escolhas mais conscientes quando estamos falando dessas crianças. E aí a gente fala sobre esses comentários, sobre roupa, sobre o que pode ou não usar, sobre utilizar ou não as redes sociais. Então, esses são os momentos que hoje, enquanto sociedade, a gente insere esses comportamentos, responsabilidades do adulto na criança. A gente pode dizer até mesmo que a utilização de telas sem supervisão passa por um processo de adultização dessa criança, né? Sim, porque ela não entende o que ela pode, o que é dela, o que não é, e aí eu tô colocando uma responsabilidade muito alta nas mãos de uma criança. E aí quando a gente fala sobre as redes sociais, por exemplo, já é muito difícil para o adulto lidar com comentários ruins, né? E imagina para uma criança que ainda não aprendeu a lidar com aquilo. Então, esse acesso às redes sociais sem a supervisão é muito perigoso. Agora a gente tem uma outra realidade também, Amanda, que são os pais que, na verdade, enxergam nos filhos uma possibilidade de personalidades, né? De fazer com que aquele filho fique famoso, de que ele possa ser um ator ou uma atriz, de que possa se tornar um influenciador ou influenciadora, que é uma forma também de levantar recursos para essa família. Nesse contexto, esse tipo de atuação, ele se configura, por exemplo, como trabalho, também é um processo de adultização. Até que ponto é possível ir com isso? Ou é melhor que se evite esse processo? Como é que você avalia? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa função que eu vou dar para a criança ou adolescente. Então, enquanto a criança pega, por exemplo, uma maquiagem para brincar, ela está explorando o mundo, né? Mas quando eu coloco isso com frequência e eu começo a cobrar dela horários e uma certa perfeição, eu estou dando uma função para aquilo, né? A intensidade também configura ali seria como uma função de trabalho, digamos assim, né? E aí tem uma responsabilidade de prover ou de ajudar, né? E quando não é possível, e quando o vídeo não viraliza, não engaja, qual é a sensação que essa criança tem de não ter conseguido entregar algo para os pais? Que de certa forma tem muita influência na forma como ela se sente amada, né? Então, você só vai ser amada se você entregar isso, né? Então, é uma forma de percepção, mas é muito perigoso quando eu coloco uma responsabilidade, principalmente financeira, nas mãos dessa criança. A gente estava falando do processo de erotização, e ele está presente desde o vestuário, até a música que é consumida, até aquilo que se assiste, né? A gente sabe que muitas vezes no meio dos vídeos que a gente julga que são para a idade dessas crianças, no YouTube, por exemplo, podem surgir vídeos que têm essa erotização até usando de personagens que eles já estão ambientados. Se eu exponho a criança a essa erotização, ela está mais suscetível ao abuso? Porque
ela precisa ir conhecendo o seu corpo e colocando limites também. Conseguir dizer não, né? Quando ela se sentir confortável e ela achar necessário. Então, quando eu exponho essa criança a conteúdos que são de adultos, pode parecer simples, né? Pequenas cenas, né? Mas não, ela vai considerando aquilo como normal, como tá tudo bem para a idade dela, e não está, porque ela deveria conseguir dizer não quando fosse necessário, entende? Aqui, não, é só até esse momento. Inserir essa criança, né, nesse contexto de conteúdos adultos pode ser muito perigoso por ela não conseguir colocar limites ali. Porque assim, a gente está falando de diversas situações, né? Desde daquele comentário na festa de família, quando alguém chega e diz assim, e a namoradinha? Mas criança não namora, né? Por que a gente insiste em trazer esse tipo de discussão para as crianças? De alguma maneira a gente normalizou isso, Amanda, porque assim, a gente vive num momento que tem tanta informação disponível, mas parece que as coisas não avançam no sentido da gente ver uma mudança de postura, né, até cultural mesmo. Por que há essa normalização, né? Faz parte, né, do nosso contexto, e ter acesso à informação ter acesso, e depois eu preciso refletir sobre aquilo e como trazer isso para minha realidade. Então, não é só eu ver no Instagram, na TV, uma informação como essa, mas eu não vou refletir e não vou colocar na minha realidade. Então, falta um pouco disso, né? De colocar em prática aquilo que a gente já sabe que não é o ideal. Né? E como que a gente pode discutir isso com as crianças? Porque assim, vamos colocar um cenário hipotético, né? A gente sabe que tá toda essa discussão agora por conta do vídeo que o Felca fez, a gente está vendo os desdobramentos, inclusive com prisões acontecendo, né? Por conta da exploração sexual dessas adolescentes, crianças que estavam com alguns influenciadores e tudo mais. Então vamos lá, a sociedade entendeu que aquilo é um problema e a gente precisa de alguma maneira discutir isso com as crianças para dizer, olha, se alguém fizer assim contigo, não pode acontecer, conta para mim. Como que eu introduzo esse assunto, Amanda? Como que eu trato isso com a criança de uma forma que não seja pesada e uma forma que seja compreensível para ela, né? Eu preciso de uma conexão com essa criança, né? Então, aos poucos, ir trazendo ali que eu estou disponível, que eu estou ali, que eu sou uma segurança para essa criança, né? Eu como responsável. Se precisar, ajuda de algum profissional, né? Em alguns momentos. Mas, de forma geral, é estar disponível, ser uma segurança para essa criança e poder trazer ali de forma lúdica, a forma que ela vai entender. Então, a gente tem materiais para isso, tem também, né, alguns desenhos, músicas, que a gente pode falar sobre esse tema com essa criança, para cada idade, né? E como que a gente foge desse processo? Porque a gente está dizendo, existe uma normalização. Está presente na música, está presente naquilo que se assiste, está presente naquilo que compra, está presente na reunião de família. Como é que a gente dribla isso, né? Para driblar isso, pode ser um processo relacionamento para relacionamento, né? Cada família de uma forma, mas reconectar mais com essa criança e adolescente. Tirar um pouco mais das telas, porque hoje a gente tem muitos adolescentes que têm consciência que eles estão ali há 10 ou até mais horas, né? Conectados. E eles simplesmente não conseguem sair. Então, desconectar um pouquinho mais e reconectar com esses filhos, aos poucos. E em relação a esses comentários e outros comportamentos que parecem normais, ir aos poucos modificando, né? Quando vamos observando com consciência o quanto aquilo está afetando, ir colocando limites em um comentário. Não, criança não namora, né? Não, a gente vamos escolher uma outra roupa, e assim nós vamos aos poucos, né? Modificando. A gente comentava antes da nossa entrevista que
na época que eu era criança, já existia essa adultização, essa erotização por parte das músicas, né? Até que tocavam nos aniversários e tudo mais. Mas me parece que com a rede social isso ganhou uma escala, né? E hoje você vê, por exemplo, meninas que querem fazer aquele vídeo com uma dança sensual para poder viralizar. Então existe um outro contexto que de alguma maneira fomenta a adultização dessas crianças e adolescentes. A gente pode dizer que o problema escalou de tal maneira que hoje a gente tem um reflexo na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Sim, com certeza. A gente já está vendo isso, né, dentro do consultório e fora também. Esse acesso às redes sociais tem muitos detalhes, é uma problemática muito complexa, né? A gente fala sobre a concentração, a atenção, né? Muitos detalhes, mas de forma geral, o acesso às redes sociais, à internet, né, em geral, por muito tempo, traz sim alguns impactos na saúde mental dessa criança e adolescente. Se a gente pensar nesse processo de adultização, Amanda, quais são os problemas de saúde mental que essas crianças podem desenvolver? Por exemplo, ansiedade pode se fazer presente, depressão pode se fazer presente, são crianças e adolescentes que podem estar mais suscetíveis à autolesão, por exemplo. Queria que você pudesse falar um pouco disso. Então, quando a gente fala sobre esse processo de desenvolvimento do ser humano, né, a gente considera que nesses primeiros anos de vida e na adolescência também nós estamos construindo como estamos nos vendo, como estamos vendo o outro e o mundo também. E aí, a partir desse contexto que nós estamos falando, que é a adultização, eu estou falando de adolescentes e crianças que não estão passando por essas fases e, consequentemente, quando eu falo da vida adulta, ou até mesmo já na adolescência, eu tô falando de adolescentes que têm muita dificuldade em se relacionar, em se comunicar. E aí a ansiedade, ela pode se fazer presente porque quando a gente sai para fora, né, das nossas casas, a vida ela não é tão rápida, tem um processo, né? E aí a gente fala de uma tentativa de ter o controle para não falhar, né? Então a ansiedade pode estar presente, alguns sintomas depressivos também podem estar presente. E aí a gente está falando de pessoas que vão ter muita dificuldade em se regular emocionalmente, talvez, né? Aqui a gente também tem um processo em que os próprios pais acabam, de alguma maneira, expondo seus filhos nas redes, né? Isso também precisa ser encarado como esse processo de adultização. Criança não é para estar exposta, né? A gente pode dizer que essas publicações também integram esse processo de adultização que a gente discute? Sim. Colocar a criança no palco, né, de certa forma, mas o palco que tem seguidores, mas também tem haters, né, e eu tô colocando com qual motivo? Às vezes com a intenção mesmo de viralizar, de monetizar, enfim, ou é simples, não tem nenhuma intenção para ganhar algo, eu só quero mostrar, mas o que vai ser feito com aquilo? Quem é essa pessoa que está do outro lado olhando, né, a foto dessa criança, um vídeo? Então, conforme foi mostrado pelo Felca, existe um algoritmo que trabalha a favor de algo, né, para o marketing, enfim, mas de certa forma ali foi usado para algo que ele traz, né? Ele fala até, né, do algoritmo P, que seria uma rede de pedofilia que acaba sendo abastecida com aquilo e que muito usa hoje, a gente sabe, de inteligência artificial até para fabricar imagens que não são aquelas, mas que tem como base o que a gente compartilha dos nossos filhos. Amanda, muito obrigada pelas informações, deixo o espaço à disposição, caso você queira trazer mais alguma coisa que a gente não tenha abordado sobre essa temática, que você considere importante dividir com quem nos assiste. Eu que agradeço pelo convite, tá? É sempre importante a gente refletir e observar o que está acontecendo em casa e comigo também, né? Para então entender o que eu posso fazer com isso que eu refleti,
né, colocar em prática. Então, essa discussão que viralizou nas últimas semanas é muito importante porque ela tem muitas camadas para discutir, né, e chama atenção porque é algo que estava sendo normalizado, mas precisamos olhar com carinho para tudo isso, para entender como eu posso cuidar da minha família, dos meus filhos, a partir dessa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já já.